Olá a todos, vamos estar resolvendo aqui essa questão que envolve porcentagem, fração, conversão, raiz quadrada, envolve várias coisas. Veja, 25% elevado a 50%. A primeira coisa que você precisa saber é que quando a gente tem uma porcentagem, por exemplo, 25%, que é o que está aqui, né? 25%, podemos reescrever isso como uma fração. Então, 25% é que fração? É 25 sobre 100. Tranquilo? Então, 25 centésimos é a mesma coisa que 25%. 25 por 100. Deu para entender? É bem fácil. Acredito que tu já sabia disso. Vamos fazer a mesma coisa com 50%. 50% é igual ao quê? 50 sobre 100. Beleza? Bem fácil, né? É só isso, professor? Bem, isso é a primeira parte. Já vou recortar aqui. E já vou colocar bem aqui para a gente não esquecer. Agora vamos lá pensar no seguinte. A gente tem essa fração aqui, 25 sobre 100. Então, vou colocar ela bem aqui, ó. 25, vou reescrever a expressão toda, tá? Vou reescrever essa expressão trocando as porcentagens pelas frações. Então, a gente vai ter 25%, é 25 sobre 100. Agora, elevado a 50%. 50% é 50, até fazer de outra cor, é 50 sobre 100. Aí você fala, professor, você não tá vendo esse zero em cima e zero embaixo? Não pode cortar, não? Pode sim. Já vou cortar ó, esse zero com esse zero. Então ficou 5 décimos. Já ficou até mais fácil, né? Mas ainda dá para simplificar mais. Perceba que 5 décimos, eu vou simplificar ela. Vou transformar em uma fração irredutível. Pode fazer isso aqui com a base também dessa potência? Pode, mas eu, por enquanto, por conveniência, eu vou transformar apenas o expoente, que é o 5 décimo. Então, vamos lá, dá para simplificar dividindo em cima e embaixo por 5, né? Dividido por 5 aqui também, então vai ficar o quê? Vai ficar 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Então, 5 décimos vai ser a mesma coisa que 1 sobre 2. Então, você deve estar se perguntando, então quer dizer que 50%, 50 sobre 100, é a mesma coisa que 5 décimos, que é a mesma coisa que 1 sobre 2? É claro que é, né? Você comer 50 partes de um bolo que foi repartido em 100 é a mesma coisa que você comer 5 partes de um bolo que foi repartido em 10. Tu vai estar comendo metade, né? Que é a mesma coisa que você está comendo uma parte de um bolo que foi repartido em duas. Você vai estar comendo metade do bolo, tá? Se fosse um mesmo bolo repartido dessas maneiras, a quantidade de bolo que você iria comer seria igual em ambas as frações, porque todas representam a metade de um bolo. Isso aqui, ó, seria 50 partes de um bolo que foi repartido num total de 100, que também seria a mesma coisa que 5 partes de um bolo que foi repartido em 4, que seria a mesma coisa que uma parte de um bolo que foi repartido em 2, tá? Beleza, é só para lembrar esse conceito, mas isso não vai ser necessário aqui na questão. Olha só, então vamos reescrever a expressão, então ela vai ficar assim, ó. Vai ficar 25 sobre 100 elevado a 1 sobre 2. Por que 1 sobre 2? Porque eu transformei esse cabinho aqui em 1 sobre 2, tá? Eu só simplifiquei ela. Não transformei, simplifiquei. Beleza. Agora você tem que lembrar do conceito de raiz quadrada que envolve potência. Porque se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 4 elevado a 1 sobre 2, eu posso escrever isso como a raiz quadrada de 4. Porque o expoente meio equivale a uma raiz quadrada. Todas as vezes que você tem uma potência onde o expoente é uma fração, você transforma em raiz quadrada ou raiz enésima, dependendo da fração. Olha só um exemplo aqui, ó. Se eu tenho 8 elevado a 1 terço, isso vai ser exatamente igual a raiz quadrada? Não, aqui no caso seria cúbica de 8, que é a mesma coisa que 2, beleza? Então seria mais ou menos assim a ideia. Se você não sabe, é só você lembrar do macete para transformar em raiz, para saber o que vai ficar onde. O que está por cima está por dentro, então isso aqui seria 8 elevado a 1, que é o próprio 8, e o que está por baixo está por fora. Vamos treinar? Olha só, se eu tenho 4 elevado a 2 terços, isso seria o quê? Seria a mesma coisa que a raiz de alguma coisa de 4. Agora pensa no macete. Quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora. Então seria a raiz cúbica de 4 ao quadrado, que seria a mesma coisa que raiz cúbica de 4 ao quadrado, 16. Tranquilo? Beleza, né? Bora lá então agora.
Vamos fazer a transformação dessa fração aqui. Então, aqui seria o quê? Seria exatamente igual a... Bem, é 1/2, né? Que é meio. Então, ó, vai ser a raiz... O quê? Quem tá por cima tá por dentro. Então, vai ser 25 sobre 100. Tudo isso, então tem que colocar entre parênteses, elevado a 1. Quem está por cima, está por dentro. Quem está por baixo, está por fora. Então, é índice 2, então é raiz quadrada. Raiz quadrada disso daqui. Então, qual é a raiz quadrada de 25 sobre 100? Por que repetir 25 sobre 100? Porque 25 sobre 100 elevado a 1 é o próprio 25 sobre 100. Bem, aqui tu vai ter que lembrar de uma propriedade, que é raiz quadrada de uma fração, de m sobre n. Porque isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de m sobre a raiz quadrada de n, beleza? Então, é só tu jogar a raiz para cima e para baixo e calcular essa razão. Então, vamos já aplicar aqui, ó. Então, vai ser a mesma coisa que raiz quadrada de 25 sobre raiz quadrada de 100. E isso aqui é moleza, porque tu aprendeu isso na escola, né? Qual é a raiz quadrada de 25? Isso é 5. Qual é a raiz quadrada de 100? É 10. Agora é 5 décimos. 5 décimos é qual dessa? Bem, veja que está em porcentagem. Então, para transformar em porcentagem, basta que eu tenha o 100 embaixo. Como é que eu faço o 10 virar um 100? O 10 vira um 100 multiplicando por 10. Se eu multiplicar por 10 aqui, eu vou ter um 100 embaixo. Então, eu devo, para manter a razão igual, multiplicar por 10 em cima também. 5 vezes 10, 50. 50 sobre 100, 50 sobre 100, 50 centésimos, é exatamente igual a 50%. Gabarito, letra D, de deu certo. Deu para entender? Olha só, pessoal, é assim que se faz. Você poderia, por exemplo, aqui, ó, ter resolvido de outra maneira. Como a gente simplificou o expoente para meio, você também poderia ter simplificado a base também para chegar em uma fração irredutível. Talvez ficasse até mais fácil, mas eu achei desnecessário. Veja, vamos simplificar a base também. A gente já simplificou isso aqui. A gente já sabe que em cima vai ser a mesma coisa que meio, né? Eu coloquei em algum canto? Coloquei não. Então, vou colocar aqui, ó, que 50 sobre 100 é a mesma coisa que meio, 1 sobre 2. Tranquilo. Agora, vamos simplificar aqui, ó, 25 sobre 100. Tu deve saber isso de cabeça, porque essa simplificação aqui é feita várias vezes na matemática. Então, provavelmente, tu já aprendeu isso aqui e já tem memorizado. Mas, para quem não sabe, bora lá, ó. 25 sobre 100, vamos simplificar ela aqui, ó, 25 sobre 100. Dá para dividir em cima por 5 e embaixo por 5. Isso vai dar o quê? Dividindo por 5 é 25 dividido por 5. E isso aqui vai dar 5. 100 dividido por 5, isso aqui vai dar 20, beleza? Agora, dá para simplificar ainda por quanto? Por 5. Divide por 5 e divide por 5. 5 dividido por 5 é 1. 20 dividido por 5 é 4. Então, 25 centésimos. Então, 25 centésimos. Isso é a mesma coisa que 1 sobre 4. Tranquilo? Agora, veja só. Vamos repetir aqui aquele processo, que é fazer a troca. Então, 25 sobre 100, eu vou colocar 1 sobre 4. Isso vai ser elevado a quanto? Isso aqui vai ser elevado a 1 sobre 2. 1 sobre 2. Beleza? Então, ó, é a mesma ideia. Isso vai ser o quê? A raiz quadrada de 1 sobre 4, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada de 4. Qual é a raiz quadrada de 1? É 1. Qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Ou seja, a gente vai ter meio, 1 sobre 2. E 1 sobre 2 é a mesma coisa que, bora lá, eu quero transformar o denominador em 100. Então, eu quero um 100 aqui, eu tenho que multiplicar por quanto? Eu tenho que multiplicar embaixo por 50, beleza? Então, 2 vezes 50 é 100. Então, também devo multiplicar em cima por 50. 1 vezes 50 é 50. 50 sobre 100 é 50%. A matemática é exata. Não podia dar outro valor aqui, né? Então, a resposta correta é a letra D. E aí, você resolveu diferente? Deixe nos comentários, tá? Mas essa questão aqui eu achei bem bacana porque envolve vários conhecimentos. Então, minha missão era te fazer entender todo esse processo. Acredito que a missão foi cumprida.
Marque a fração irredutível da fração 120/440, ou 120 sobre 444. Me diga aí como é que tu lê. Primeira coisa, devemos identificar que nessa fração, o numerador e o denominador têm final zero. Então, como já sabemos, se tem zero em cima, zero embaixo, a gente corta. Cortando esse zero e cortando este zero aqui, teremos o quê? Teremos exatamente 12 sobre 44. Porém, a gente ainda consegue simplificar mais. Tu consegue perceber que 12 dá para dividir por 2 e 44 dá para dividir por 2 também? Então, podemos dividir em cima e embaixo por 2. Isso é que é simplificar, é dividir o numerador e o denominador por o mesmo valor, e assim a gente encontra uma fração equivalente. Isso aqui seria a mesma coisa que dizer que se um bolo foi repartido em 40 partes iguais, eu comer 12 dessas partes, será a mesma coisa que se eu comer 6 partes de um bolo que foi dividida em 22. Eu estaria comendo a mesma quantidade, tá? Então, veja só, dá para simplificar mais? Dá sim. Essa questão é extremamente fácil, porque também dá para dividir por 2, né? 6 dá para dividir por 2 e 22 dá para dividir por 2. Quanto é que é 6 dividido por 2? É 3. 22 dividido por 2, isso é 11. Questão extremamente fácil. Como eu falei, se você for esperto, tu sorri quando vê uma questão dessa, porque o gabarito correto é a letra C, extremamente fácil. E aí, acertou? Deixa nos comentários que quero muito saber, tá? Se você ainda não deixou seu like, deixa seu like aí. Comenta nem que seja um obrigado se eu te ajudei de alguma forma. Ajude o canal da educação a crescer, porque eu conto muito com o teu apoio. Muito obrigado mesmo e até o próximo vídeo. Se inscreve aí, vacilão. Tchau. Então, galera, chegamos aqui ao final de mais um vídeo. Eu vou deixar duas questões aqui bem bacanas para você continuar estudando. A primeira é um desafio que tem várias pessoas errando, então tenta resolver. E a segunda é um pouco mais tranquilo, mas vale muito a pena você tentar resolver. Então escolhe uma das duas e até o próximo vídeo. Tchau!